que o filho veio a óbito. Mais uma vez, pela segunda vez, o sonho daquela mulher se derruba, se cai, e ela fica perdida. Por que perdida? Porque nesta época ela não poderia assumir o seu patrimônio que o seu marido tinha deixado. Então ela achou que não tinha mais jeito, ela pensou que não tinha mais solução, que estava tudo perdido, e começou a preparar todos os papéis, a documentação que tem que ter, e fazer o velório daquela criança. E começou a juntar aquela multidão, e muitos ali choravam, mas choravam muitas vezes, pois está recebendo para fazer aquele teatro do choro. E a mulher chorava com todo o seu coração, chorava por muitos motivos, e o maior, de ter perdido a sua esperança de viver com seu filho. E para ela, o mundo tinha desabado. Não é diferente em nossa vida, quando nós perdemos algo, perdemos alguém que é importante para a nossa vida. O mundo desaba no momento. E aquela mulher, também viúva, e saía para fazer o sepultamento daquela criança, do seu filho. E junto com o seu filho a ser sepultado, ser enterrado, também ia ser enterrado com ela todos os seus sonhos, todos os seus projetos. E ela estava, pelos olhos da fé, ela estava em alto de desespero, pensando como ia ser os dias após o enterro de seu filho, porque tinha um patrimônio, com certeza, mas ela não poderia assumir os bens que o pai tinha deixado. E começou a chorar, e Jesus vinha na cidade. Ao se aproximar daquela cidade de Naim, se deparou com uma grande multidão, duas multidões, uma multidão que vinha acompanhando Jesus, uma multidão que vinha trazendo aquele defunto, e a multidão totalmente diferente uma da outra. Uma multidão que vinha com Jesus, explodindo em alegria e felicidade, porque via Jesus fazendo as suas obras maravilhosas, e vinha uma multidão que viu uma mulher que chorava com todo o seu coração, com todo o seu amor. E ao chegar na cidade, no portão da cidade, Jesus vendo, se moveu de íntima compaixão. Veja só, quando Jesus chegou no portão da cidade, que encontrou aquela mulher, que também vinha saindo com a multidão, ele entrou em íntima, ele foi no profundo do coração daquela mulher, e viu que a única que estava chorando com todo o seu coração, com todo o seu amor, era aquela mulher.
E ele entrou com compaixão. Compaixão, ele entrou com amor. Ele entrou para fazer coisas novas. E ele viu realmente que na íntima daquela mulher, os sonhos dela tinham se acabado. E o amor de Jesus aqui, eu entendo que foi grande, muito grande. Quando nosso Senhor Jesus Cristo entra em nossas vidas com compaixão, que significa com amor, tudo se transforma, tudo muda. Tudo muda, porque ele entra com amor. E como é bom sabermos que o nosso Senhor Jesus Cristo está no meio do seu povo, demonstrando e distribuindo esse amor. Uma coisa que me chama a atenção é a parte do versículo-chave. Por ela entrou e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chore. E ele tem dito aos nossos corações, ele tem dito em nossas vidas: não chore. Muitas vezes nós reclamamos muito e esquecemos de escutar o amor que Jesus tem por nós. É grande, é infinito. E ele, quando entrou na vida desta viúva, ele entrou com uma diferença total. E quando Jesus entrou, ele não precisa de muita coisa, não precisa de muitos não. Ele simplesmente mandou, não chores. Quando aquela mulher escutou, não chore, eu creio pelos olhos da fé, que ela sentiu um amor tão grande, que as lágrimas cessaram rapidamente. Mas também ela tinha escutado de várias pessoas naquele velório, naquela multidão: mulher, não chora, não chora. Mas como é que ela não ia chorar? Se ela não tinha mais projeto de vida, ela não tinha mais sonho. Tu está se enterrar com o filho. Ela tinha como sobreviver, mas não poderia subir. Não é assim? Então, quando Jesus chegou, mudou o quadro, mudou a situação. E é diferente hoje? Não é diferente. Quando nós saímos para resolver algo, se nós usarmos a nossa fé, nós chegamos com vitória. Como a missionária Drica falou, teve vitória. E o bom é isto: quando Jesus chega em nossa vida, faz toda a diferença. Aqui, ele falou para a mulher, começou já a diferença. Qual a diferença? Não chores, não chore. Então ela parou de chorar imediatamente. O 17, o 14, que diz assim: tocou no esquife. Não precisou ele fazer oração, não precisou ele louvar, não precisou de muita coisa. Precisou só de um toque. Ele tocou naquele defunto. Ele tocou. E o que vinham trazendo, pararam. E aqui, os estudiosos falam que é proibido tocar no defunto. É proibido. Mas quando Jesus chega, ele muda. Ele muda o protocolo. Ele muda a situação. Ele transforma a vida. Ele restaura. No 7 também diz aqui que ele fala do centurião. Ele entrou com íntima compaixão na vida do servo, do centurião.
compaixão? Porque os servos do centurião estavam doentes a morrer. E o centurião pediu para ele curar o servo dele, que era um homem de confiança, que era uma pessoa que ia obedecer aquele centurião. Mas quando ele chegou se humilhando. E muitas vezes nós somos arrogantes e imprudentes, como pedimos a Jesus. Devemos se humilhar nos pés de Deus. Devemos se humilhar ao nosso amigo Espírito Santo. Ele aqui, o centurião se humilhou. Aí Jesus rapidamente, com compaixão, disse: vou contigo à tua casa. O centurião deu o que ele é e disse: não sou digno que entre em minha casa, mas uma palavra tua e meu servo sarará. Veja só a fé, veja a compaixão de Jesus. Entrou com compaixão por quê? Ele foi verdadeiro, ele se humilhou nos pés de Deus, Jesus. E não é diferente. Jesus também entrou com compaixão na vida da viúva, ao tocar no seu filho que estava morto. E ele se levantou e sentou-se, diz a palavra do Senhor. E começou a falar. Eu creio que a primeira palavra que aquela criança falou foi mamãe. E quando ele grita mamãe, a Bíblia não relata. Eu estou aqui falando pela fé. Aí o que foi que aconteceu? Os sonhos daquela viúva se acendeu. Os projetos renasceu. E o sonho de um futuro e uma vida melhor daquela viúva se tornou realidade. Hoje não é diferente. Quando Jesus chegar em nossas vidas e com compaixão, Ele muda o quadro. Glória a Deus. Estou passando por um momento difícil. Eu poderia estar em casa agora, deitado, curtindo meu luto. Não é fácil, doloroso. É uma cicatriz que eu vou carregar, como muitos também carregam, o resto da vida. Mas eu não posso me deixar desanimar e parar. Porque o Cristo, o amigo Espírito Santo de Deus, que está comigo, vai me fortalecer e eu vou prosseguir crescendo. Glória a Deus. Não é verdade? Então, quando Jesus tocou naquela criança, Jesus quebrou o protocolo da época. E não poderia tocar no defunto. Não poderia tocar. Mas Jesus tocou. E Jesus, nesta tarde, está tocando em minha alma. Está tocando em meu coração. E eu não vou sair da mesma maneira que eu cheguei. Porque os planos e os sonhos para a minha vida continuam. Eu tenho uma família, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade, eu não posso parar. Eu tenho uma pessoa que depende de mim, agora mais do que antes. E é eu que tenho que estar de pé. Há uma força só em Jesus. Só em Jesus. Só Jesus que me faz ficar de pé. Muitos podem até me criticar, podem me julgar,
mas eu tenho que ficar de pé, tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que fazer a obra de papai, eu tenho que obedecer o amigo Espírito Santo. O pastor, você fala para o pastor, hoje eu não tenho condições de pregar. Ele pregava, ele escalava a minha esposa, escalava a missionária agrícola, como demais, mas eu tenho que obedecer a voz do papai. Eu não posso desperdiçar a oportunidade de estar crescendo na obra e fazendo a vontade do papai. E Jesus entrega aquela criança à sua mãe, e todo se apoderou o temor e glorificava a Deus. E aquela mulher mais ainda, eu creio pelos olhos da fé, que aquela mulher, quando viu aquela criança em seus braços, a mulher se explodiu de felicidade e disse: agora eu posso realizar meus sonhos, agora eu posso prosseguir, porque eu tenho uma finalidade, eu tenho onde ficar, eu não estou mais desamparada, eu não estou mais desprevenida, porque o Jesus, o grandão da Galileia, chegou e mudou o quadro. Aleluia! Chegou e transformou o que estava morto em vida. Acordou os sonhos e os projetos daquela viúva. E a fama ocorreu de Jesus foi por toda a Judéia e toda a cidade circunvizinha. Então se espalhou de uma maneira extraordinária, porque o que Deus fez foi coisas maravilhosas na vida daquela viúva. Ela mudou, Deus mudou o quadro, mudou a situação. E hoje é diferente? Não é diferente. Precisamos mais buscar, precisamos se humilhar